Agora, nós vamos começar a explicar como é que você faz para elaborar essa criatura, tá bom? Depois que nós fizermos isso, nós apresentaremos mais alguns pontos importantes e depois direto questões atualizadas, questões boas, questões complexas para a gente poder fixar esse conteúdo. Tranquilo? Então nós temos aqui alguns fatos que aconteceram numa contabilidade e nós iremos juntos eu conto com a participação de vocês, nós iremos juntos elaborar a DFC pelo método direto e pelo método indireto. Então vamos lá, partiu! 1. A empresa KLS foi constituída com a integralização do capital social no valor de R$100 mil em dinheiro. Então vamos lá, deixa eu fazer uns razonetes aqui, peço que vocês façam aí. Viu, galera? Como não é um bicho de 7 cabeças, vocês podem sim aprender. Vamos lá. Agora vamos seguir. Empresa foi constituída com a integralização do capital social no valor de R$10 mil em dinheiro. Qual é o lançamento? Nós vamos fazer aqui, então, caixa, ativo, capital social, PL 10 mil. Então, 10 mil entrou no caixa, 10 mil em capital social. Todos vocês já sabem fazer lançamentos contábeis, né, galera? Pelo amor de Deus. Comprou mercadorias no valor de R$3 mil, pagando à vista sem incidência de impostos. Então, você comprou mercadoria, estoques, R$3 mil. Saiu esse 3 mil do caixa. Vendeu metade da mercadoria em estoque a prazo por 2 mil, sem a incidência de impostos. Então você vai abrir aqui clientes ou duplicatas a receber. Receita de venda vai ser a contrapartida. Beleza, duplicata. Falei aqui agora. Gente, todos vocês sabem fazer lançamento, né? O cara falou, por que que o caixa vai a débito no meio da aula de DFC? Eu falei, nossa senhora. O coração quase saiu pela boca aqui. Mas ele falou que é brincadeira. Beleza, então vamos lá. Duplicata a receber 2 mil. Receita de venda, 2 mil. E o que que você tem que fazer? Você tem que fazer também a baixa do estoque. CMV. 1.500
né? Foi metade, 1.500. CMV. Tenho problema de gastrite, quase que meu estômago já foi logo pro beleléu. Quase que vira uma úlcera. Vamos lá. Compra de uma máquina à vista no valor de R$6.000. Então, máquina. Ativo. 6.000. 6.000. Beleza. Ainda não está tenso, né, galera? Ainda está mole. Vamos lá. Lançamento da depreciação referente ao primeiro mês da máquina adquirida no lançamento anterior. A máquina será depreciada em 10 anos. Então, você tem aqui uma máquina que custou R$6.000, depreciada em 10 anos. Cada ano tem 12 meses. Então, 10 vezes 12, 120. Corta 0 com 0. 60 com 12 dá 5. A sua depreciação mensal vai ser de quanto? 50. Então, aqui, despesa de depreciação, 50. Depreciação acumulada, 50. Morreu? Morreu. Beleza. Agora, vamos elaborar nossa DRE e nosso balanço. Tudo isso faz parte da DFC, galera. Eu quero trabalhar com vocês para que a gente possa evoluir o raciocínio. O BP vai ser o seguinte. Ativo. Você tem aqui caixa. Quanto você tem de caixa? Ora, seu caixa vai ficar 10 menos 9, saldo vai ser 1.000. Caixa 1.000. Você tem duplicatas a receber também no ativo. 2.000. Você tem estoques. Com o saldo de 1.500. Então aqui, caixa já foi, estoque já foi, duplicata a receber já foi. Você tem máquina com valor de 6 e depreciação acumulada com valor de 50. Totalizando, você tem um ativo, 1 mais 2, 3, com 6, 9, com 1,5, 10,5, 10.450. Esse é o total do seu ativo. E agora, galera, a aula começa a ficar difícil. Agora é hora de separar os homens dos meninos e as mulheres das meninas. A galera começa a sair, desistir. Mas, como você quer ser aprovado, você vai ficar me aguentando até o final, não é mesmo? Então, vamos embora. Passivo, nós não tivemos nada.
Temos o PL. O PL, ele é composto pelo capital social, 10.000. Quando o caldo engrossa, poucos ficam. A vida é assim. Mas nós temos que apurar o resultado. E onde que nós vamos apurar o resultado? Nós vamos apurar o resultado na demonstração do resultado do exercício. Vamos lá. Receita bruta de vendas, 2.000. CMV, 1.500, que vai dar um lucro bruto de 500. E a depreciação de 50. O que vai dar um lucro líquido do exercício de 450. Esse lucro líquido do exercício, ele vai para onde? Ora, o lucro líquido do exercício, como vocês já estão careca de saber, ele vai para lucros acumulados. Ok. 10.450 lá, 10.450 aqui. Bateu, né? Bateu, então, o ativo com o nosso PL passivo zero. Agora vamos começar a elaborar a nossa demonstração dos fluxos de caixa. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte. A DFC, ela vai ter um procedimento simples. O que você vai fazer? Você vai seguir uma receitinha de bolo. Vai seguir uma receitinha de bolo. Qual é essa receitinha de bolo? Ora, vamos começar pelo fluxo operacional, né, galera? Que é o mais difícil. O fluxo operacional pelo método indireto você fará o seguinte. Você vai, anotem, pegar o lucro líquido do exercício na DRE. Opa, já é o primeiro passo para você acertar lá a questão de DFC. 2. Qual é o seu passo 2 no fluxo no método indireto? Fluxo operacional. Nós estamos falando do operacional. Vejam. O passo 2 é você ajustar as receitas e despesas que não afetam o caixa.
As gêmeas aí sempre matando as questões, sempre sabendo tudo. Quais são as despesas e as receitas que não afetam caixa? Pessoal, vou voltar aqui para mim um pouco. Tá um calor desgramado aqui no Rio de Janeiro, tô embaixo do monte de luminária suando igual condenado, mas vamos lá. Olha só, quais são as despesas e as receitas que não afetam o caixa? Quando você pegar a demonstração do resultado do exercício, a sua questão ela vai dar a demonstração do resultado do exercício, invariavelmente, se ela quiser o método indireto, você vai olhar o seguinte, você vai falar, bom, despesa de depreciação. Ora, qual foi o lançamento que eu fiz para achar a despesa de depreciação? Eu lancei encargos de depreciação, despesa de depreciação, e lancei depreciação acumulada. Galera, a depreciação, ela afeta o saldo da conta caixa? Sim ou não? A resposta é não. A mesma coisa a amortização. Quando eu vou lançar uma amortização, uma despesa de amortização do intangível, isso vai lançar despesa de amortização acumulada. Despesa de amortização acumulada. Não afetou também o saldo da conta caixa. Exaustão, perda por recuperabilidade, quando você tem uma despesa financeira que não foi paga. Então, essas são, você pode decorar essas aqui que você vai acertar isso na sua prova. Então, você vai pegar, né, a perda com equivalência patrimonial, galera, basicamente é o seguinte, o investimento por equivalência patrimonial é aquele investimento em coligadas, controladas, sociedades do mesmo grupo, sociedades sob controle comum, em que eu estou comprando uma ação, eu sou investidor, estou comprando a ação de uma investida. E todas as alterações que acontecem no patrimônio dessa investida, elas alteram o meu investimento. Então, o resultado de equivalência patrimonial, seja ele ganho ou perda, ele não vai afetar o resultado da equivalência patrimonial. Seja ele ganho ou perda, ele não vai afetar o caixa. Ele está no resultado, mas ele não afeta o caixa. Então, por exemplo, pessoal, prestem atenção. A depreciação, ela está reduzindo a DRE. A depreciação, ela está reduzindo a DRE. Mas ela não afetou o caixa. Então eu preciso fazer um ajuste. Eu preciso fazer um valor contrário ao saldo da depreciação para anular esse lançamento da depreciação na DRE. Então, se a depreciação está lá na demonstração do resultado do exercício, diminuindo o meu resultado, e eu tenho que anular esse efeito, o que eu vou fazer? Ora, eu vou lançar essa depreciação como um ajuste. E como que eu vou fazer isso? Somando ou diminuindo? Ora, se a depreciação está lá diminuindo e eu tenho que anular esse efeito, eu vou somar. Então, todas as despesas que estão na demonstração do resultado do exercício e não afetam o caixa, essas principalmente que eu estou falando, depreciação, amortização, recuperabilidade, despesa financeira e equivalência patrimonial, eu vou anotar aqui, você vai somar essas 5. Essas são as que vão aparecer. Você vai somar, porque elas estão reduzindo a sua DRE, mas elas não têm que reduzir a sua DRE, porque elas não afetaram o caixa, e na demonstração dos fluxos de caixa, nós estudamos a variação do caixa equivalente de caixa. Entendido? Então, voltando. Então, as despesas que nós temos que ajustar somando são depreciação, amortização, exaustão
recuperabilidade, perda no equivalência patrimonial, e despesas financeiras, juros, tá bom? Não pagas. Então, o ajuste que você vai fazer nessas contas, lembrando, ele é somando. Agora, vamos lá. Você precisa fazer também os ajustes das receitas. Bom, e como que eu vou ajustar as receitas? Pessoal, as receitas que não afetam o caixa, se você tem lá um ganho de equivalência patrimonial, vamos supor, é o mesmo exemplo, só que ao contrário. Você tem lá uma empresa, você é uma investidora A, e você está investindo na empresa B. Vejam bem, esse patrimônio da empresa B, ele subiu. E esse é um investimento por equivalência patrimonial. Então, quando o patrimônio líquido da empresa B aumenta, o seu investimento ele também aumenta. E você tem o que nós chamamos de ganho de equivalência patrimonial. Agora vejam, pessoal, o ganho de equivalência patrimonial, ele está na demonstração do resultado do exercício como uma receita. Mas eu pergunto a vocês e eu quero que vocês me respondam. O ganho de equivalência patrimonial, ele afeta o caixa? Sim ou não? A resposta é não. O ganho de equivalência patrimonial, ele está lá na minha demonstração do resultado do exercício somando. Ele está somando. Mas ele não afeta o caixa. Se ele não afeta o caixa, o que eu preciso fazer para ajustar? Eu tenho que matar aquele efeito. Eu tenho que anular aquilo. Se ele está somando na DRE, eu preciso fazer o que para anular esse efeito? Eu preciso diminuir. Então aqui, como exemplo, foco. Nós temos os ganhos de equivalência patrimonial, basicamente, e as receitas financeiras não recebidas. Mas aí você vai perguntar, como é que eu vou saber se as despesas financeiras e as receitas foram ou não pagas? Galera, você vai poder olhar isso através do balanço patrimonial, através da conta empréstimos a pagar ou juros, a questão vai ter que dar alguma dica, ou o enunciado vai dizer, a FCC ela costuma dizer, olha, os juros não foram pagos, beleza? Isso vai ficar claro. Então você já sabe os dois primeiros passos para você resolver a DFC pelo método indireto, fluxo operacional. Pegar o lucro líquido na demonstração do resultado do exercício, ajustar as receitas e despesas que não afetaram o caixa. Você vai decorar quais são essas despesas e vai decorar quais são essas receitas. Beleza, mas não acabou. Você está fazendo isso. Só que eu vou fazer mais uma pergunta para você. Eu quero que você me responda. Qual é o fluxo que nós estamos apurando partindo do lucro líquido do exercício na DRE, galera?
Qual é o fluxo que nós estamos apurando aqui? É o fluxo operacional. Não é? Então vejam, é o fluxo operacional. Então se você tem uma demonstração do resultado do exercício aqui, você tem aqui uma série de receitas e despesas. E aqui tem o seguinte: ganho na venda de imóveis. Agora eu vou fazer mais uma pergunta para você, porque eu gosto de perguntar para você. Valendo um chopp gelado. O ganho na venda de um imóvel, ele faz parte de que fluxo? Considerando tudo que nós já estudamos até agora. Ora, o ganho na venda de um imóvel, ele faz parte do fluxo de investimentos. Então, se ele está na DRE, veja bem, galera, o ganho na venda de imóvel está aparecendo lá na demonstração do resultado do exercício. E a galera toda acertou. Se eu vou pagar show para todo mundo, vou ter que dar aula até o resto da minha vida. O ganho na venda de imóvel, ele está aparecendo na DRE. Só que ele é um fluxo de investimento. Então, pessoal, se eu tenho um ganho na venda de imóvel, que é um fluxo de investimento, e ele está aparecendo na demonstração do resultado do exercício, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ajustar. Então, você vai ajustar na DRE basicamente o que vai aparecer para você é o lucro ou o prejuízo na alienação de imobilizado e de investimentos. Então, por exemplo, olha aqui, você tem que expurgar. Se aqui você teve um ganho, então você vai ajustar isso como? Subtraindo. Porque isso não tem que aparecer no seu fluxo operacional. Isso tem sim que aparecer no seu fluxo de investimento. Então você vai tirar dali. Beleza? Então já entenderam, vocês estão craques já em DFC. Só tem mais uma coisa, que é o seguinte. Você vai chegar depois disso e vai ver o seguinte. Bom, olha só. Você vai fazer o que nós chamamos de eliminar os efeitos das compras e vendas a prazo nas contas patrimoniais. Então você vai olhar para as contas
relacionadas ao fluxo operacional, você vai olhar para as contas do ativo circulante, do realizável a longo prazo, do passivo circulante e do passivo não circulante, para as contas operacionais. Lembre-se de que nós estamos apurando o fluxo operacional. Como assim? Vou dar só um exemplo para vocês. O que você precisa decorar, pessoal, com o tempo isso vai ficar automático. Você pode não entender nada agora, mas quando a gente começar a resolver questões, você vai ver que vai tudo ficar claro. Anotem o seguinte, eu já explico. Quando nós temos um aumento do ativo, dessas contas aqui, tá? Que eu falei para vocês. Você vai ter o que nós falamos de um ajuste para diminuir. Quando você tem uma diminuição do ativo, isso significa que você teve um aumento no caixa. Quando você tem um aumento no passivo, isso significa que você tem um aumento do caixa. E quando você tem uma diminuição do passivo, você tem uma diminuição do caixa. Então, pessoal, não torçam para que isso não caia, aprendam, vocês já estão craques. Isso aqui é a coisa mais difícil que vai aparecer na sua prova. Olha só, então vamos só reprisar. Pelo método indireto, o fluxo operacional, você vai o seguinte, você vai pegar o lucro líquido que aparece na DRE, vai fazer o ajuste das receitas e despesas que não afetaram o caixa. As despesas você vai somar, porque você precisa do efeito inverso. E as receitas você vai diminuir, porque você precisa do efeito inverso. Você vai tirar da DRE, vai ajustar o lucro ou prejuízo com imobilizado em investimentos. Por quê? Porque o lucro ou prejuízo com imobilizado em investimento não faz parte do fluxo operacional. E nós estamos apurando o fluxo operacional. Isso faz parte do fluxo de investimentos. Tranquilo. Até aqui está muito fácil, pessoal. Muito fácil. Se você fechar a sua cabeça, você não vai entender. Agora é o seguinte. Eliminar os efeitos das compras e vendas a prazo nas contas patrimoniais. Aqui que pode complicar um pouquinho para você. Mas você vai ver que é tranquilo. Veja bem. Por exemplo, imagina aqui que eu tenho aqui ICMS a pagar no valor de R$10.000. Esse ICMS a pagar, ele não é desse exercício, é de um exercício anterior. Então, pessoal, eu decidi pagar esse ICMS. Eu decidi pagar. Quando eu decidi pagar esse ICMS, qual é o lançamento que eu vou fazer? Me digam. Eu vou fazer um lançamento que é
Supondo que eu tenho um saldo de 100 mil no caixa. Qual é o lançamento que eu vou fazer? Ora, eu vou tirar dinheiro do caixa e vou matar o ICMS a pagar. Pessoal, galera, essa operação, o pagamento do ICMS, ele afetou o caixa? Sim ou não? Afetou. Só que ele aparece na demonstração do resultado do exercício? Não. Então, por isso que eu preciso fazer esse passo aqui. Para você incluir no seu fluxo operacional aquelas operações que não estão na DRE. Então, você vai simplesmente ajustar, você vai fazer um ajuste dessas contas operacionais de modo que o seu fluxo operacional, ele contemple tantas operações que estão afetando o caixa porque foram à vista, tanto quanto aquelas operações que aconteceram a prazo e que você está pagando ou está recebendo. Outro exemplo. E vejam, é o que eu falei aqui, ó. Diminuiu o passivo, diminuiu o caixa. Diminuiu o passivo, diminuiu o caixa. Coincidiu aqui com o nosso exemplo. Outro exemplo. Para vocês entenderem. Eu tenho aqui duplicatas a receber. Eu tenho uma duplicata aqui a receber no valor de 50 mil. E o cliente pagou. Quando o cliente pagou essa duplicata a receber, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou lançar o seguinte, eu vou dar baixa aqui na duplicata a receber e vou lançar aqui na conta caixa. Essa operação, ela afetou o caixa? A resposta é sim. Ela afetou o caixa. É um fluxo operacional porque decorre das principais atividades geradoras da empresa, só que ela também não vai aparecer na DRE, se ela é de um período passado. Então você precisa fazer o ajuste. Por quê? Porque ela está entrando no caixa. Então vejam, se a minha conta duplicatas a receber está diminuindo, ativo diminuindo, aumenta o caixa. Conseguiram entender, pessoal? Por favor, sim ou não? É importante que vocês me falem. Pronto, acabou o fluxo operacional. Só isso. Ah, se fosse no banco, também entra na DFC. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui? Quem entendeu, fala um Brasil e vamos embora. Se vocês entenderam até aqui, eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Vocês já sabem demonstração de fluxo de caixa.
Beleza? Podemos encerrar nossa aula, então? Vamos embora, então. Vamos lá. Então, agora, a gente vai fazer aqui o nosso exercício. Ai, ai. Vamos lá, vamos fazer o nosso método indireto fluxo operacional. Bom, então vamos lá. 1. Pessoal, quero que todos respondam qual é o primeiro passo do nosso método indireto fluxo operacional. A gente parte do lucro líquido do exercício. Sem intervalo, vamos que vamos. Qual foi o lucro líquido do exercício? R$450. Então vamos, quem não entendeu vai entender agora. Beleza. O próximo passo é o quê? Ajustar as receitas e as despesas que não afetaram o caixa. Então aqui, a depreciação, ela está diminuindo o nosso lucro. Só que a despesa de depreciação não afeta o caixa. Então o que a gente precisa fazer, galera? Respondam. A gente precisa somar. Opa! Já temos o lucro ajustado. Pessoal, quem puder, deixa um likezinho nessa aula aí. Lucro ajustado. R$500. Isso aqui cai para ESAF, cai para FGV, cai para FCC, cai para qualquer uma. Vamos lá. Próximo passo. Não tem imobilizado o investimento. Agora a gente vai fazer o ajuste das contas patrimoniais. Que é para você lá no seu balanço simplesmente pegar e falar, bom, essas contas estão no balanço, elas afetaram o caixa, só que elas não estão na DRE. Só que eu preciso computá-las para que eu possa achar o meu fluxo operacional. Então, como é que é a nossa regrinha? Aumentou o ativo, diminui o caixa. Diminuiu o ativo, aumentou o caixa. Aumentou o passivo, aumentou o caixa. Diminuiu o passivo, diminuiu o caixa. Então vejam, vamos ver quais são as contas patrimoniais que nós temos relacionadas ao fluxo operacional. Galera, quais são as contas, eu vou perguntar a vocês, quais são as contas desse balanço patrimonial aqui que estão relacionadas com o fluxo operacional?
Quais são as contas do ativo que estão relacionadas com o fluxo operacional? Me respondam. Nós temos aqui duplicatas a receber e estoques. Duplicatas a receber e estoques. Então vejam, duplicata a receber aumentando. Se o ativo está aumentando, o que eu faço? Diminuo. Menos aumento de duplicatas a receber. 2.000. E estoque também está aumentando. Se o ativo está aumentando, qual é o ajuste que você faz? Você diminui. Menos aumento na conta estoques. 1.500. Pessoal, morreu então o nosso fluxo operacional, o FAO, pelo método indireto. Morreu o FAO pelo método indireto. Agora, eu tenho aqui lucro ajustado de 500 positivo, menos 3.500 negativo. Então, você tem o FAO consumido ou gerado, galera? Consumido de 3.000. Esse é o nosso fluxo de caixa operacional consumido. Mas, Gabriel, será que foi isso mesmo? Vamos ver. Bom, qual foi a única operação aqui que foi relacionada com fluxo operacional e foi à vista? Foi justamente essa compra de mercadoria no valor de 3.000 que você pagou à vista. Ora, se você comprou mercadoria no valor de 3.000 pagando à vista, isso é um fluxo operacional, está consumindo. Então você fez os ajustes aqui para justamente chegar nesse fluxo operacional, nesse caixa consumido de R$3.000. Agora vamos fazer os demais. Bom, o fluxo das atividades de financiamento. Teve algum fluxo de financiamento? Integralização de capital é o que, galera? Integralização de capital é fluxo de financiamento. 10.000. Gerado ou consumido esses 10.000? Gerado. R$10.000. E, por fim,
temos o fluxo da atividade de investimento. Vamos ver o fluxo das atividades de investimento. Nós tivemos aqui uma compra de máquina à vista no valor de R$6.000. Então é isso aqui. Gerado ou consumido? Consumido. Então, beleza. Veja bem. Agora nós sabemos que a variação do caixa... Olha, esse macete aqui é salutar, como diz o nosso professor de Direito Previdenciário, Ali Jarrah. Esse macete aqui é salutar para que você possa compreender as questões. A variação total do caixa é igual ao fluxo das atividades operacionais mais ou menos o fluxo das atividades de investimento mais ou menos o fluxo das atividades de financiamento. Isso é tudo que nós estamos falando desde o começo. Você vê que nós estamos fazendo links com todos os pontos para que você possa compreender. Então, isso é o que nós estamos falando desde o início. Só tomar uma água aqui que a garganta está seca. Então, vamos lá. A variação do caixa é igual ao fluxo das atividades operacionais menos, no caso, o fluxo das atividades de investimento mais o fluxo das atividades de financiamento. Portanto, quanto dá essa variação no caixa aqui, pessoal? A variação da conta caixa, ela vai dar 1.000. 1.000. E galera, você lembra como que estava o nosso razonete da conta caixa? O nosso razonete da conta caixa, ele tinha aqui um valor de 10.000 da integralização, um valor de 3.000 e um valor de 6.000, dando um total de 1.000. Bateu então a nossa DFC com o saldo total de caixa? Ora, bateu. Perfeito. Cara, você já sabe fazer uma demonstração dos fluxos de caixa. Meus parabéns. Já pode me pagar um chopinho. É Deus em nossas vidas, não é mesmo, galera? Isso aí, sua primeira DFC bateu. Show? Agora é rezar na hora da prova, né? Agora vamos lá. É isso aí. Agora, ai. Espera aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui.
40 guerreiros já saíram. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui só. Beleza. Agora, vou falar um pouco sobre o método direto. Método direto só muda a maneira como você vai fazer. Tá? Como é que você faz o método direto? Método direto é o seguinte. Desculpa. Você vai basicamente utilizar uma fórmula mágica, que é a seguinte: saldo inicial é mais entradas menos saídas é igual ao saldo final. Galera, o método direto é mais divertido um pouquinho, tá? Porque você vai precisar de um pouco mais de raciocínio lógico. O método direto, então, basicamente, você vai nas contas que são operacionais. Bom, você já sabe quais são as duas contas que são operacionais lá no nosso balanço. É o aumento de duplicatas a receber e a conta estoques. Então, o que vai acontecer? Aqui, basicamente, você vai fazer o seguinte. Você vai abrir aqui duplicatas a receber. Basicamente é isso. A galera quer me matar quando eu falo que é basicamente. Duplicatas a receber. Você vai fazer o seguinte. Saldo inicial está aqui, já que é uma conta devedora. Entradas está aqui. Saldo final está aqui. E as saídas estão aqui. Isso é uma conta devedora. Então vamos lá. Na duplicata a receber, saldo inicial é o que você tem no início do período. Quanto que nós tínhamos de saldo inicial de duplicata a receber no início do período? Ora, nós tínhamos 0. A gente partiu do 0. Então, o saldo inicial aqui é 0. Beleza. Entradas. Pessoal, a conta entradas aqui no duplicatas a receber representam as minhas
Qual é a contrapartida de duplicatas a receber? Ora, a contrapartida é receita de vendas. Então, receita de vendas 2.000, entradas 2.000. Qual é o saldo final que nós tivemos aqui no balanço de duplicatas a receber? Qual é o saldo final, galera? O saldo final é 2.000. Então, pessoal, vou fazer uma pergunta para você. Se eu tenho saldo inicial de 0 e entrada de 2.000 e espera aí um segundo. E, além disso, espera aí, deixa eu repetir porque teve um problema aqui no chat, eu que tenho que cuidar. Bom, se você tem um saldo inicial de 0 e você teve entrada de 2.000 e um saldo final de 2.000, quanto você teve de saída? Quanto você teve de saída? Zero. Zero. Você teve 0 de saída. Ou seja, você não recebeu nada. Recebimento de clientes, 0. Isso é método direto. Agora, vamos para outra conta. Que é estoques. Bom, mesma toada. Saldo inicial entradas o recebimento de cliente foi 0, assim como o nosso intervalo. Saldo final e aqui a saída. Pessoal, vamos lá. Saldo inicial de estoques. Qual era o saldo inicial da nossa conta estoque? Qual é o saldo inicial da nossa conta estoque? É 0, assim como o nosso intervalo. Entradas. Entradas na conta estoque. Aqui você vai precisar fazer uma suposição.
você vai ter que fazer uma suposição que os estoques que você adquiriu, eles foram para a conta fornecedores. Então vamos lá. Quanto você adquiriu de estoque? Quanto que nós compramos de mercadoria? Compra de mercadorias no valor de 3.000. Então a entrada de estoque foi 3.000. E você vai jogar isso aqui para fornecedor. R$3.000. Bom, agora eu pergunto, qual é o saldo final da nossa conta estoque? 1.500. Isso significa que saiu 1.500. Essa saída aqui é para CMV. Mas beleza. Nós chegamos ao ponto que nós gostaríamos, que é o seguinte. Galera, qual é o saldo da conta fornecedores no balanço patrimonial? Qual é o saldo da conta fornecedores no balanço patrimonial? Respondam. É zero. Se o saldo da conta fornecedores no balanço patrimonial ele é zero, significa que você tem um débito aqui de quanto? De 3.000. E esses 3.000, portanto, saíram do caixa. Então, isso implica dizer que a sua conta mercadorias, ela foi integralmente paga à vista, seu fornecedor zerou, tá bom? Então, no método direto, você vai ter que sempre fazer um gancho da conta estoques com a conta fornecedores, pessoal. Mas o método direto vocês vão pegar mais com a prática. Isso aqui agora, o método direto eu acho até mais difícil do que o método indireto, tá bom? A conta fornecedores aqui foi só uma suposição. Mas vocês vão entender, depois vocês reassistam isso aqui que vai ficar bem mais tranquilo, beleza?